Quem é Deus? Quem é esse Criador? Quem é esse ser que não vemos, porém Ele nos vê? Glorificado seja. Se nós nos submetemos a Ele, se os profetas se submeteram a Ele, que a paz esteja sobre todos os profetas e mensageiros, então quem será que é esse Criador? A primeira coisa, quando uma pessoa fala para outra, fale para mim quem é Deus. Uma pessoa pergunte, você agora, fale para mim quem é Deus. Você vai falar, Deus é o Criador, sustentador, Ele está sobre todos, sobre tudo e todos. Pronto. Algumas características, falou um pouquinho quem é Deus, a pessoa não está errada, a pessoa está certa. Porém, o que é o melhor? A gente falarmos quem é Deus, identificar Deus, usando as próprias palavras de Deus. É uma coisa muito melhor. Né? Então, quando vamos falar os versículos de Deus, glorificado sejas, nos amparamos em Deus contra o Shaitão, Satanás, para que possamos recitar as belas e perfeitas palavras de Deus, como Deus, glorificado sejas, fala no Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Deus, glorificado sejas, fala, Qul huwallahu ahad. Diga, Ele é Deus o único. Mas por que foi revelado esse versículo e esse capítulo? Queremos falar um pouquinho sobre ele hoje, agora. No tempo do profeta, que a paz esteja com ele, os Quraishitas, ou seja, aquelas pessoas da tribo de Quraish, que era a tribo do profeta, a paz esteja com ele, em Meca, na Arábia Saudita, então perguntaram ao Muhammad, não falavam o mensageiro de Deus porque eles não criam, né? Então falavam ao Muhammad, chamavam pelo nome apenas. Fale pra gente qual a descendência do seu Deus. Descendência, o que é descendência? Descendência, pai, mãe, filho, avô, tataravô e vai assim por diante. Então olha como que a cabeça deles estavam mergulhados na profundidade da ignorância e da idolatria, supondo, colocando uma descendência para o Criador, glorificado seja. Então, na hora desceu o dito, através do anjo Gabriel, que a paz seja com ele, dizendo, Qul, diga ao Muhammad, diga uma ordem, diga, Qul huwallahu ahad. Ele é Deus o único, diga, Ele é Deus o único, ou seja, Deus, glorificado sejas, é único na sua soberania, nas suas ações, é único na sua adoração, é único nos seus nomes e atributos, então esse é Deus, Qul huwallahu ahad, único, absoluto, sem, né? Allahu Samad, Deus o absoluto, ou seja, todas as criaturas dependem dele, Lam yalid wa lam yulad, não gerou, jamais gerou e jamais foi gerado, ou seja, por quê? Porque o atributo de gerar, da fêmea que gera, é um atributo das criaturas que Deus colocou para elas. Wa lam yulad, e jamais foi gerado, Deus, glorificado sejas, jamais foi gerado, porque esse ato de gerar, de ser gerado, é apenas que Deus prescreveu e determinou e decretou para as criaturas que Ele criou, glorificado, exaltado sejas, aquele que não há sócio, sozinho, sem parceiros. Então, um exemplo bem simples, bem mundano, um exemplo dessa vida terrena, é quando uma pessoa fala para outra, ó, meu amigo, você é um cachorro. Cachorro, o animal que late, o cachorro da rua mesmo, né? Será que essa pessoa vai gostar? Não, não vai gostar. Por Deus, essa pessoa não vai gostar. Por quê? Porque pensamos como? Implicitamente lá dentro do nosso intelecto, lá dentro, nosso raciocínio, é porque essa criatura, o cachorro, é uma criatura inferior à raça humana. Essa criatura, essa espécie, é inferior à raça humana, então não queremos nenhum atributo da raça inferior na gente. Não queremos. Então, quando pensamos em Deus, e o exemplo de Deus é o mais alto, o mais absoluto, o mais elevado, então é muito maior ainda. Como podemos atribuir um atributo das criaturas, seja ser humano, ou animal, ou vegetal, né, ao Criador, o Criador disso tudo? Então seria uma coisa, um insulto, atribuir algo a Deus, falar que Deus dorme, que Deus descansa, que Deus come. Por quê? Um simples dito que nós falamos às vezes, você tem que casar, um exemplo, bem exemplo assim, você tem que casar para que você se complete, tampar a panela. Você tem que trabalhar para você se completar, você tem que descansar, dormir para se completar, tem que defecar para se completar, tem que urinar para se completar. Completar significa o quê? Você colocar sua necessidade em prática, né? Você se preencher aquele espaço que você precisa, a sua necessidade. Então Deus, glorificado seja, é o perfeito, é o completo, não precisa que tampe uma panela, ou seja, um exemplo, não precisa se completar, porque Ele é o Criador, sem sócio, sem parceiros. Então esse foi o nosso primeiro ponto. Inshallah, se Deus quiser, nos próximos vídeos vamos falar sobre o significado de monoteísmo, o significado da crença abraâmica. O profeta Abraão, que a paz seja com ele, que Deus, glorificado seja, envie bênção e paz sobre ele, sobre a família dele, sobre os seguidores dele, no tempo dele, né?
ele cria no único Deus, ou seja, ser chamada fé abraâmica, o pai da fé, chamado do pai da fé, porque o monoteísta, aquele que adorou a Deus, não que os outros não foram monoteístas, foram sim, porém o profeta Abraão chamado como pai da fé, da crença monoteísta, vamos explicar, inshallah, se Deus quiser, glorificado seja, nas próximas aulas, nos próximos encontros, sobre o significado da palavra monoteístas, e será que somos verdadeiros monoteístas? Essa será a questão, inshallah. Então pedimos a Deus, glorificado sejas, que nos faça dentre os submissos e os entregues a Ele, como falamos hoje na nosso encontro, sobre o significado da palavra Islam e Muslims, Islam e submisso, vemos o significado. Então, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.